Você acha que a Bolsa Brasileira, o desempenho da Bolsa Brasileira, é o reflexo do PIB? 10 segundos para você pensar nessa resposta. E aí? Pensou nessa resposta? Já definiu a resposta? Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Muito prazer, seja bem-vindo aqui ao meu canal, sou Rafael Carneiro e aqui você sabe, a gente fala de finanças, educação financeira e investimento. E como eu falei, o assunto de hoje é a relação entre a Bolsa Brasileira e o PIB. Você acha que a Bolsa reflete o resultado do PIB? Eu acho que é meio comum, é meio senso comum pensar assim, né? Se o PIB cresce, a Bolsa cresce. Mas o resultado do PIB de 2016, 2017, 2018 e 2019 deu praticamente zero. Entre quedas e recuperações, nesse período, o resultado do PIB foi praticamente zero. Já que a Bolsa reflete o PIB, como explicar que nesse período o resultado do PIB foi praticamente zero? Como explicar que o lucro das empresas listadas na Bolsa de Valores subiu 200% nesse período? Pois é, resultado do PIB não é resultado de bolsa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A economia, de fato, na economia do dia a dia, não explica diretamente o que vai acontecer na bolsa. Quando eu falo bolsa, é o Ibovespa, o crescimento do Ibovespa, o crescimento das empresas listadas na Bolsa de Valores. Influencia? Sim, claro que influencia. Uma economia boa é melhor para as empresas, mas não necessariamente uma economia capengante, uma economia que não anda tão bem, vai ser um desastre para algumas das empresas, não todas as empresas, mas para as maiores empresas. Por quê? Primeiro ponto, uma economia capengante, ela faz com que a pequena empresa, médias e pequenas empresas, quebrem. Médias e pequenas empresas quebrando fará com que o market share, que é o alcance das maiores empresas, aumente. Como assim? Se médias e pequenas empresas, médias e pequenas indústrias quebram, as pessoas que consumiam os produtos dela não terão mais esses produtos para consumir. Concorda comigo? Se eu tenho uma média empresa, por exemplo, no ramo de refrigerante, eu tenho uma média empresa que consegue ter um grande alcance no país, mas não é líder. Está ali em terceiro, quarto lugar. Ela quebra. Tudo bem que refrigerante tem algum costume e tal, mas ela oferece um serviço equiparado que algumas pessoas preferem consumir elas. Ela quebra. Ou ela vai estar falindo, uma grande empresa compra essa média empresa, a média empresa isolada deixa de existir. Concorda comigo? Pronto. Ela quebrou, não tem mais aquele refrigerante que ela fornece. Quem vai ocupar esse espaço? A grande empresa, que domina o cenário nacional, pode, por exemplo, ou adquirir essa média empresa e começar a produzir para o lucro dela, ou lançar um produto equivalente, um produto mais barato, um produto que se adeque àquela faixa consumidora. E aí, o lucro dessa grande empresa vai aumentar. Apesar de a economia não estar bem, o lucro dessa grande empresa aumenta. Seja porque as pessoas vão consumir o produto dela, ou seja porque ela vai lançar um produto naquela faixa consumidora. Então, a economia caiu, mas para a grande empresa, a dominadora do mercado, foi bom. Então, você vê, né, que não dá para dizer que o PIB baixo vai ser ruim para todas as empresas. Vai ser ruim para grande parte, mas não para todas. E as empresas listadas na Bolsa de Valores são uma fatia muito pequena das empresas que existem no país. Fazendo analogia, comparando se o PIB reflete a Bolsa, a gente pode comparar com o futebol. A média do salário de jogador de futebol no Brasil é pouco mais de um salário mínimo, a média de salário. Mas existe uma parcela muito pequena que ganha salários astronômicos. Mesma coisa. O PIB é de milhões de CNPJs que existem no país, concorda? Mas a bolsa são de 200 empresas, um número restrito. É como se o PIB fosse medido por todos os jogadores de futebol do país e a bolsa pela seleção brasileira. Então é um número muito restrito, um número muito pequeno. Por isso não há essa correlação exata entre PIB e resultado de bolsa.
Então, né, naquele exemplo que eu dei antes, o resultado da empresa vai depender muito mais do investimento dela do que do PIB. Isso eu digo resultado da empresa listada em bolsa, que são empresas grandes, não de uma empresa pequena. Vai depender muito mais do investimento que essa empresa faça do que do PIB em si. Na crise, por exemplo, como voltando ao exemplo anterior, essas empresas grandes enxugam o processo delas, diminui profissionais, diminui custo operacional, ganham market share, ganham mercado, porque pequenas empresas vão deixando de existir, e assim aumentam o lucro delas. Então, na crise, essas empresas podem ter resultados ainda maiores se souberem agir de maneira inteligente. Por isso que o PIB não é de fato o lucro das empresas na Bolsa de Valores. Não existe uma correlação de fato entre esses dois pontos. Entendeu o recado de hoje? Se entendeu, comenta aí. Se não entendeu, tiver alguma dúvida, pode comentar aqui no vídeo. E pode se inscrever no canal, ativar as notificações, além de curtir o vídeo, porque você curtindo o vídeo fará com que o YouTube entregue esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Último recado, me segue lá no Instagram, Rafael Carneiro Oficial, Rafael com PH. Por hoje é só isso, um abraço e até o próximo vídeo.